seja o melhor. Amém? Moisés a conquista diga fidelidade. Fala, eu sou fiel à palavra do Senhor. Amém? Moisés pela fidelidade. E Josué a conquista fala assim, você é corajoso, meu irmão? Você é corajoso, meu irmão? Você é corajoso, minha irmã? Você é corajosa? Amém? E Débora, Débora foi a conquista pela sabedoria. Amém? E hoje nós vamos ver um homem chamado Davi, a conquista pelas lutas. Quantos guerreiros temos aqui nessa noite? Amém? Amém? Quantos aqui já passaram por muitas lutas e venceram nessa vida? Amém? Talvez muitos de vocês estão aqui nessa noite, pensaram que era o fim. Chegou o fim, eu já não vou suportar mais, eu não aguento mais, mas o Senhor te sustentou, e pela luta você venceu, porque a sua luta não é contra a carne, contra potestade, sua luta não é contra a carne e o sangue, sua luta é contra potestades, contra as hostes celestiais da maldade, amém? Essa é a primeira coisa que eu queria que você entendesse, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, a nossa luta não é contra a carne. Escuta o que eu vou te falar, ninguém faz nada contra você se não tiver nada por trás, ou dentro dessa pessoa. Por trás pode estar um demônio, por dentro pode estar uma ferida, porque só pode ferir quem é ferido, mas quem é curado, ele cura. Então, em nome de Jesus, coloca uma coisa na sua cabeça, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra sangue, é contra as hostes celestiais da maldade. Efésios capítulo 6, que nós vamos ler aqui, a gente vai ler só o versículo 12, mas você vai ver que existem princípios nesse capítulo 6 que vão nos nortear para aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Coisas simples como honrar pai e mãe. Existem pessoas que não são frutíferas em algumas áreas de sua vida, porque não honra o pai e a mãe, por exemplo. Pastor, você não conhece o meu pai, você não conhece a minha mãe, você não sabe o que ele fez comigo. A Bíblia diz, honra pai e mãe. A Bíblia não diz, honra pai e mãe se eles forem bons com vocês. A Bíblia diz, honra pai e mãe, para quê? Se prolongue os seus dias nessa terra, e tudo vá bem. Então existem pessoas que são filhos de Deus, que são servos do Senhor, que são frutíferos em algumas áreas, mas em outras áreas são infrutíferos, porque não vivem os princípios, e vivem orando, mas não vivem os princípios, como o Jura falou, não adianta você fazer um lado uma coisa, e deixar que a outra fique para trás, não adianta você fazer essa daqui e deixar a de lá de lado, você precisa completar tudo, porque o Senhor te quer como obediente à palavra dEle, e obediência é inteira, obediência é interna, e obediência é intencional, 3 Is aí, né? Inteira, interna e intencional. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 12, você vai ler como se fosse para você mesmo, para a igreja do Senhor nessa noite, amém? Vamos lá? Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. A Bíblia fala de um homem, um centurião romano. Esse homem, a filha dele estava doente, e alguns servos chegaram, Senhor, cura a filha do nosso Senhor, cura a filha do centurião. E Jesus chegou para esse homem e falou, olha, já estou indo na sua casa, já vou lá fazer essa obra, vou curar a sua filha. Mas ele falou assim, olha, eu não sou digno de que o Senhor vá até a minha casa, basta uma palavra do Senhor, para que minha filha seja curada, amém? Ou seja, aquele homem disse assim, eu
Posso falar para os meus servos, vai e ele vai, fica e ele fica, porque eu estou sujeito à autoridade. Se você ver, ele vai falar, eu estou sujeito à autoridade, e por eu estar sujeito à autoridade, eu tenho autoridade, porque ele era sujeito à autoridade dos romanos. Ele trabalhava para o exército romano, e por ele trabalhar, ser um centurião é aquele que governava uma parte do exército. Por exemplo, ele governava 50 homens do exército. Então, se ele era governado pelo governo romano, ele também tinha autoridade para governar. Se ele não mais fosse governado pelo governo romano, ele também não tinha autoridade para governar. Um exemplo bem claro para vocês é, vamos supor que alguém trabalhe para a prefeitura de Porto Seguro. E aí eles trabalham e o prefeito envia ele para poder fazer uma missão. E nessa missão ele vai em nome da prefeitura. Mas ele tem autoridade por quê? Porque ele está debaixo de uma autoridade. No mundo espiritual não é diferente. Se você não estiver submisso à autoridade de Deus, à autoridade de Jesus, que é o nome acima de todo nome, você não vai ter autoridade de governo no mundo espiritual. Misericórdia, né? Porque você tem, amém? Você tem. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite? As suas guerras são espirituais. Você só vai vencer se você se submeter ao cabeça que é Cristo, amém? Cristo é o cabeça da igreja, o governo de todos nós. Nós cantamos aqui nessa noite, Ele é o nosso Senhor. Levante suas mãos, nós cantamos, levante as mãos e diga, Ele é o Senhor. E o Senhor é quem manda. Você quer vencer as suas guerras? Se submeta ao cabeça. Se submeta a Cristo. Deu para entender até aqui? Amém? Que a sua guerra, você pensa assim, fulano me persegue muito lá no trabalho, ciclano, beltrano. Vai para o joelho, meu irmão, vai para a guerra espiritual, amém? Coloca diante daquele que pode sustentar a sua vida, que tem sustentado a sua vida, que pode vencer as suas guerras, que é o nosso general. A Bíblia fala que o nosso general é quem? Amém. Quem foi Davi? Davi, ele era o filho de Jessé, nasceu em Belém em 1040 a.C. e foi o segundo rei sobre o reino unificado de Israel. Ele viveu 70 anos apenas, gerou 7 filhos, sendo Salomão seu filho mais famoso. Davi foi um pastor, foi um músico, foi um poeta, um escritor, um profeta, um juiz e rei. Rapaz, não foi qualquer um não, hein? Davi, talvez se a gente fosse resumir essa série, Davi ele foi obediente, ele foi perseverante, ele foi mais o quê? Persistente, fiel, resiliente. E Davi, ele foi um rei que foi um exemplo para Israel, né? Dias atrás eu preguei sobre Davi aqui, falei um pouco sobre a história dele. Tudo que tem excelência em Israel tem o nome de Davi, porque ele foi excelente em tudo que ele fez. Davi consolidou o reino unificado de Israel, após derrotar a tribo cananeia dos jebuseus, ou seja, o pessoal de Jerusalém que morava ali. Tornou Jerusalém como sua capital política, centro religioso e residência real, transferindo para ela o antigo santuário nacional, ou seja, a Arca da Aliança. Diga para o seu irmão, Arca da Aliança. Hoje a Arca da Aliança nós carregamos dentro da gente, amém? Que é a presença de Deus. Davi, aonde ele ia, ele carregava essa arca. Aonde você vai, aonde você anda, por onde você caminha, você precisa carregar a sua arca, que é a presença de Deus na sua vida. Não deixe a arca para trás. E aí o que aconteceu? Em uma procissão solene, né, depois dessa vitória, Davi ficou tão feliz, irmão, mas tão feliz, que ele figurou proeminentemente como um adorador celebrante. Todo mundo sabe que Davi era um grande adorador. Se você pega o livro de Salmos, o tempo inteiro Davi adora ao Senhor. E essa vitória, ele ficou muito feliz, muito cheio do Espírito Santo.
E ele começou a celebrar. Sua celebração foi tão intensa que recebeu as críticas da sua esposa Mical. Porque quando nós olhamos com um olhar religioso, um olhar de que Davi era o rei, mas ele era um adorador. E ele estava celebrando uma grande vitória. A Bíblia fala que ele estava saltando de alegria, ele estava dançando na presença do Senhor, levando a arca e sacrificando a Deus. De vez em quando, a Isabelle, que é a minha filha de 4 anos, a gente está ali, o louvor está, acontecendo, aí ela fala: pai, vamos dançar? Aí às vezes eu me lembro, foi domingo passado, retrasado, ela falou: pai, me gira aqui. E aí eu lembrei de um filme que eu assisti, eu nem lembro o nome, já há um tempo atrás, em que tinha um pai que ele estava passeando com a sua filha num parque. Conhece? E nesse parque o pai, ele tinha uma certa vergonha, e a filhinha disse assim: pai, dança comigo. E ele falou: não, filha, aqui não, nós vamos ficar meio sem jeito. E dias depois essa menina faleceu. E o que vinha na mente do pai era: eu podia ter dançado com ela. Como eu gostaria que ela tivesse aqui comigo para eu poder dançar com ela. E ele ficava imaginando ela na sua frente dançando e arrependido por não ter tido aquela atitude. E aí eu rodei a Belle aqui, né? Aí imagina, a pessoa vem para a igreja, o pastor lá está, dançando com a filha, rodando a filha. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Só Deus sabe e conhece o nosso coração. Só Ele pode sondar e saber se o que você está adorando vem lá de dentro, que é em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vão ter irmãos que vão falar, vão dar um glória a Deus mais alto, vão falar, às vezes vão saltar de alegria no Senhor. E não cabe a nós julgarmos ali. Cabe a nós olharmos para o nosso coração. E essa mulher chamada Mical era filha de Saul. E Mical, acho que eu separei o versículo aqui. Naquele período Davi usava um colete sacerdotal, está na Bíblia, de linho, e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Imagina, irmãos, ele dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Não era uma dança, limitada, era uma dança, era um festejar, uma alegria muito grande. Eu tenho certeza que quando você vence algumas guerras, você se alegra muito. Eu não sei como você celebra ao Senhor, mas eu quero te dizer uma coisa: celebre a Ele, agradeça a Ele, celebre a vitória de estar aqui, de estar respirando, de estar sentado aqui, ouvindo uma palavra, dentro da presença de Deus, no lugar onde o Senhor separou para que você pudesse estar sendo alimentado espiritualmente. E Davi, com todas as suas forças, ele dançava diante do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Imagina o barulho que eles fizeram, irmãos. Eles fizeram muito barulho. Eles gritavam de alegria, porque era uma vitória. Isso está em 2 Samuel capítulo 6. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade, olha o que aconteceu. Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. No início, ela tinha o maior apreço por ele. Davi tinha derrotado Golias. Davi já tinha derrubado o leão, derrubado o urso. Era um guerreiro, um famoso guerreiro. E Mical tinha prazer em ser a sua esposa. Mas a partir do momento que ela começou a olhar com os olhos religiosos, ela começou a julgar a vida daquele homem de Deus. E a história não acaba aqui. O triste é que a história não acaba aqui. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas
como homem vulgar. Ela já saiu julgando, ela já saiu falando mal dele, falando para ele, como ele tinha sido vulgar perante as pessoas, por ele ser o rei. Mas o interessante é que Davi era um rei que tinha o coração segundo o coração de Deus, um coração adorador. Deixa eu te falar uma coisa, não é o título que você tem que vai te aprovar diante de Deus, mas é o seu coração adorador que vai aprovar ou vai ser aprovado diante da presença do Senhor. Os títulos, os diplomas, eles não vão te dar aprovação perante o Senhor. Eles podem te ajudar por ser alguém excelente, mas o que vai fazer diferença mesmo é o seu coração perante a presença dele, amém? E olha o que aconteceu com Mical. Vocês vão ver o que aconteceu com ela. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Quantas pessoas falam para você parar? Ou te olham de uma forma a te julgar, e você fica tímido, você se sente inibido para continuar a celebração ao seu Deus. Mas Davi disse assim: olha, você pode falar o que você quiser, você pode pensar o que você quiser, eu sei em quem tenho crido, eu sei a quem eu estou adorando, eu sei quem é que guerreia as minhas guerras, eu sei quem é que ganha as batalhas no meu lugar, eu sei a quem eu sirvo. E ele disse: eu vou continuar celebrando ao Senhor, estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Ele está dizendo: não me importa o que as pessoas pensam de mim, se eu estiver fazendo a vontade do Senhor. Eu não me importo o que as pessoas falam de mim, se eu estiver agradando ao meu Deus, se o meu coração estiver voltado para Ele. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão dignos de honra. E Mical, filha de Saul, não teve o quê? Até o final da sua vida. Ou seja, ela se tornou estéril. Cuidado de quem você está falando. Você pode se tornar estéril em alguma área. Porque talvez aquele que nós estamos julgando, Deus está aprovando. E nós, no momento de julgar, nós estamos dando a oportunidade no mundo espiritual de nos tornarmos estéreis em alguma área de nossa vida. A Bíblia fala que há 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª Ele abomina: aquele que cria contenda entre irmãos. Está lá em Provérbios. Ou seja, o fofoqueiro, aquele que fala mal por trás, sem dar o direito do outro se defender. E aí entra essa questão de que, mas eu estou orando, eu estou dizimando, eu estou vindo aos cultos, eu venho nas orações, eu faço tudo certinho, e algumas áreas não rompem na minha vida. Sabe por que não rompe? Porque talvez você está estéril, não aqui, né? Amém? Mas em nome de Jesus, nós possamos mudar o olhar a partir de hoje, amém? Enquanto você está olhando para a sua vida, você não tem tempo para olhar e julgar a vida do outro. Enquanto você cuida da sua vida, você não vai julgar a adoração do outro. E se o outro estiver adorando falsamente, esse é um problema seu ou dele com Deus? Então por que você não vai cuidar da sua vida? Mas cuida da sua vida, eu estou falando sério, irmãos. Porque se eu não cuidar da minha, se você não cuidar da sua vida, a palavra de Deus, ela não é, quando eu abro ela aqui, vocês estão vendo meu rosto agora? Porque ela não é para eu abrir, e nem eu estou vendo vocês, não é para eu abrir e falar: olha, está dizendo aqui nos Salmos tanto, ô Valquíria, que você está assim, assim, assado, você tem que mudar.
A palavra, ela está como um espelho, olhando para mim, você lê para você, amém? O manual é para você, não é para você julgar e culpar o outro. Glória a Deus. Então não seja, diga para o seu irmão, não seja como Mical. Você não vai esquecer mais desse nome, né? Você já viu alguém com o nome Mical? Misericórdia. Nós somos férteis, amém? Nós somos conquistadores como Davi. Lembre-se, Davi lutava guerras humanas, porque naquele tempo era assim, mas no tempo, a partir do tempo que Jesus veio, agora a nossa guerra é espiritual, amém? Davi pensou em construir um templo magnífico para ele em Jerusalém, mas foi dissuadido pelo profeta Natã, por ter sangue em suas mãos, de tantas batalhas. Ele adquiriu as terras. Presta atenção, o plano de Davi era: eu vou construir um templo para adorar ao Senhor. Ele já tinha levado a arca para Jerusalém, agora faltava o templo para adoração, para deixar a arca lá dentro, a presença do Senhor, para que o povo viesse, sacrificasse, adorasse, fizesse cultos ao Senhor. Mas um homem chamado Natã, um profeta corajoso, irmãos, porque Davi andava com a espada na cintura, e ele era rei, e não era qualquer um que chegava diante do rei. Mas Natã foi lá, contou uma história para Davi, foi bem inteligente, e disse assim: Davi, tem um homem aqui em Israel, né, que ele tem várias ovelhas, ele tem várias, né, ele é um homem muito próspero, abençoado, mas tem um que só tem uma ovelhinha, e o que tem muito tirou essa ovelhinha dele. O que você acha como rei que deveria ser feito com esse que tomou a ovelhinha daquele que só tinha uma? Que ele pague 4 vezes por tudo que ele fez, que ele perca 4 filhos. E aí Natã falou assim: esse homem é você. É corajoso ou não é, Natã? É homem de Deus. Mas sabe o que é o interessante da história? Que Davi não falou assim: Natã, você é profeta aqui em Israel, mas eu sou rei aqui. Quem manda aqui sou eu, o rei. Não. Sabe o que Davi fez? Se jogou no chão, rasgou as suas vestes, se vestiu com saco, colocou cinza na cabeça, se humilhando diante da presença do Senhor e pedindo perdão ao Senhor. Mas nem por isso ele perdeu os 4 filhos, que a Bíblia fala que antes dele morrer, os quatro filhos dele morreram pela própria palavra da sua boca. Então também tome cuidado por aquilo que você está falando. Talvez você está querendo sentenciar alguém, mas você vai estar sentenciando você próprio. Tá bravo hoje, né? Logo hoje, hein, Luan? Tá difícil. Mas é para ensinamento da igreja, amém? Porque nós precisamos aprender isso. Eu sei que você já sabe, mas nós precisamos lembrar isso, tá? Porque a Bíblia fala que a língua, ela é um membro pequeno do nosso corpo, mas ela pode incendiar uma floresta. No poder que há nessa mesma língua, pode sair bênção ou maldição. Então, ou seja, cuidado a quem você está julgando e cuidado a quem você está sentenciando. Porque Davi foi sentenciar um homem e era ele mesmo. E o interessante é que Davi adquiriu as terras, mas quem edificou o templo foi seu filho Salomão. Ou seja, tem coisas que você vai fazer, que você vai adquirir, terras que você vai adquirir, não é para você usufruir, não é para você construir, mas é para as suas próximas gerações construírem, amém?
Então tem coisas que você está trabalhando, mas você não vai ver. Tem coisas que você está trabalhando, adquirindo, que você vai conquistar para suas próximas gerações. Então entenda, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre uma geração, é sobre a cidade de Trancoso, é sobre uma história que está sendo construída pelo Senhor, Deus dos exércitos. Há uma história sendo construída e eu quero fazer parte dela, amém? Você também quer? Então pregue o evangelho. Se necessário for, abra sua boca. Amém? Então Salomão edificou o templo ao Senhor na nova capital dos judeus, Jerusalém. Então vamos lá, vamos começar a palavra? Essa foi só a introdução, amém? Se tivesse na internet, você não estava preocupado com o horário, né? Mas nós não vamos estender não. Vamos só pegar algumas chaves na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, para colocarmos em prática, amém? Não é só ouvir, ser praticantes da palavra, porque senão não tem efeito nenhum. Nós podemos só participar de uma palestra e isso não muda a nossa vida. O que muda é aquilo que é quando acende uma luz dentro de você, e você entende aquilo, e você fala, agora eu vou colocar em prática isso, eu vou viver isso. Então para conquistar em meio às lutas como Davi, primeiro, vamos ler juntos? Lute contra feridas e estigmas da juventude. Aonde começa a nossa luta? Aonde começa a nossa luta? Romanos capítulo 12 diz o quê? Rogo-vos, irmãos, que vos apresentei como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe qual é o lugar mais mentiroso que existe? É a sua mente. A mente mente o tempo inteiro para você. Ela tenta mentir o tempo inteiro. Aquilo que você pensa que é real não é real, mas pode se transformar real porque você pode passar a acreditar. Complicou aí, Júlio? Você pode passar a acreditar naquilo que não é real. Por isso que a Bíblia fala assim, pense em tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro. Isso sim vai edificar a sua vida. Então nós precisamos lutar contra as feridas e estigmas da juventude. O que é isso? Todos nós passamos por alguma frustração, alguma rejeição de alguém. Passamos por algo que a gente não gostaria de passar e ficamos feridos com aquilo. E muitas pessoas não romperam ainda porque vivem nessas feridas do passado. Por isso que ele fala, lute. Lembra que a guerra agora não é mais carnal, é uma guerra espiritual. Ou seja, o inimigo tenta atacar a sua mente para falar uma mentira e transformar ela em verdade. 1 Samuel 16 vai dizer assim, assim fez passar Jessé. Jessé era o pai de... Você está aí, irmão? Jessé era o pai de quem? Vamos junto para a gente participar desse banquete junto. Então Jessé era o pai de Davi. Então Jessé, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Samuel era quem? O profeta, o representante de Deus na terra, Samuel. Então Samuel estava na casa de Jessé, o pai de Davi, e Jessé fez passar os seus filhos um por um. Lembra que Deus falou assim, Samuel, vá até a casa de um homem chamado Jessé o belemita, e escolha dentre um dos filhos dele, alguém que vai reinar sobre Israel, você vai ungí-lo como rei sobre Israel. E aí já tinha passado 7 filhos de Jessé na presença de Samuel, e Deus falava, não é esse, não é esse, não é esse, não olha a aparência,
não olha a formosura, não olha a estatura, não olha se ele já é um guerreiro, porque eu não olho como o homem vê, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E aí, porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram todos os seus filhos, acabaram os moços? E disse: ainda falta o menor. Fala, menor. Se você nessa noite entrou neste lugar se sentindo o menor na sua casa, o menor no que você faz, em nome de Jesus, o mesmo Espírito que alcançou Davi, que ungiu Davi a rei de Israel, está aqui nessa noite para tocar a minha vida e a sua vida, para dizer: você nasceu para vencer. A Bíblia fala que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os moços, falta o menor. Ele está lá, está jogado lá, apacentando algumas ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: mande chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. A pergunta é: quem aqui já se sentiu esquecido, rejeitado, dentro da sua própria família? Foi isso que aconteceu com Davi. Tem um que está esquecido lá. O próprio pai tinha esquecido que existia o menor. O próprio pai tinha deixado o menor junto com algumas ovelhas. O próprio pai não convidou o seu filho para estar à mesa com o profeta. Imagina, irmãos. Imagina você ouvir: olha, o homem mais importante da terra está na sua casa, e seu pai nem te chamou para sentar à mesa para estar com ele. Como você se sentiria? Rejeitado, no mínimo rejeitado. Mas nessa noite você precisa entender que Davi não escolheu ser um vitimismo, ou ir para o vitimismo, não ser uma vítima. Davi escolheu ser um vencedor, um conquistador. Ele não escolheu passar por uma vítima. A vida inteira: ninguém olha para mim, ninguém me cumprimentou na igreja, ninguém faz isso por mim. Ei, olha aqui para mim. Escreva você a sua história. Tome posse de ser um vencedor. Escreva uma nova história para a sua vida. Escolha lutar. Porque talvez você pense: só eu que fui rejeitado, só eu que fui humilhado, só eu que fui abandonado, só eu que fui abusado, só eu que fui esquecido. Não, irmãos. Eu posso dizer que 100% das pessoas já passaram por um período de frustração. Se não foi na infância, foi na vida adulta. Mas isso não é o final da sua história. Talvez esse tempo é o tempo que o Senhor está tentando te aprovar, provar o seu coração para te aprovar, para te fazer mais forte. Ele é o mais famoso, ele se tornou, o mais famoso antepassado de Cristo. Jesus, lembra o cego? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não falou filho de Abraão, filho de Jacó. Jesus, filho de Davi, porque veio da linhagem de Davi. Por isso que Jesus foi para Belém para nascer, porque foi em Belém que nasceu Davi. E olha aí, Davi lutando contra Golias. A diferença, sabe qual é? De muitas pessoas para Davi, é que Davi tinha uma certeza no seu coração. Quando ele ia lutar, ele sabia que não era pela sua própria força. Apesar que ele era um bom guerreiro, apesar que ele era treinado naquilo que ele fazia. Ou seja, você pode afiar suas armas, mas elas não podem ser maior do que o seu próprio Deus lutando por você. Porque Davi fala assim: você vem contra mim com espadas e varapaus, eu vou contra você não com estilingue,
Ele não falou, não vou contra você com a minha própria arma, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É o Senhor que vence as nossas lutas. O segundo é lute contra o orgulho e a vaidade pessoal. Sabe qual é o problema de muitos? É que quando vence a batalha, o orgulho vem e bate no peito dizendo, eu venci essa batalha, eu sou muito bom. No sentido de vaidade, no sentido de soberba, de orgulho. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Olha aonde que Davi estava sendo honrado, aonde ele estava sendo humilhado. Aonde ele estava sendo humilhado, ele foi honrado por Deus. E talvez hoje você possa estar sendo humilhado em algum lugar. Permaneça fiel, com o coração adorador a Deus, que é ali que Deus vai te honrar, amém? É ali que Deus vai te levantar. Entenda isso. Ele foi ungido no meio dos irmãos. Irmãos, nós estamos falando do maior profeta de Israel naquele tempo, o homem que falava com a boca de Deus, estava na casa de Davi, ungindo ele no meio dos seus irmãos. Ele poderia chegar e olhar para os irmãos e falar assim, tá vendo? Me rejeitou, né? Lembra aquele dia que você me humilhou? Agora vocês vão ver, eu vou me tornar rei. Foi isso que Davi fez, irmão? O sabor de mel? Quando eu estiver no palco, quando eu estiver no poder, Deus está te chamando para a gente sondar o nosso coração nessa noite, porque Ele não quer te levantar por causa de você, Ele quer te levantar por um propósito maior. Ele quer abençoar Trancoso, Ele quer abençoar a sua empresa, Ele quer abençoar a sua família, a sua casa, e é você que vai ser levantado para isso. É você que Ele quer levantar para mudar a história do local onde você vive. Mas para isso você não pode ter um coração orgulhoso e pensar, quando eu chegar eles vão ver. Quando eu ficar famoso, quando eu for levantado no meu trabalho, quando eu for dono da minha empresa, quando eu fizer isso. Não, irmãos, não é para isso que Deus quer te levantar, não. É para você permanecer humilde como Davi. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Depois de ter cumprido o propósito de Deus, Samuel se levantou e foi e voltou para o lugar onde ele veio, Ramá. Ou seja, Samuel foi lá, ungiu Davi a rei, e o Espírito do Senhor tomou posse de Davi, e Davi continuou no outro dia nas ovelhas. É porque a gente pensa assim, olha, agora, né? Pastor me chamou para fazer isso na igreja. Agora eu fui promovido no trabalho. Agora ninguém me suporta mais. Lembra da história da vassoura? Não, agora eu sou diácono na igreja. Agora eu fui levantado como pastor. Daí o irmão fala assim, olha só, está precisando limpar o banheiro lá agora. Vamos lá comigo. Irmão, você não está entendendo que eu fui levantado para coisas maiores, né? Vou pegar essa vassoura e vou acertar na sua cabeça em nome de Jesus. Ou seja, Davi não fez isso. Davi se manteve humilde. Por quê? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E quem tem um coração segundo o coração de Deus, pode estar por baixo, por cima, sendo humilhado, sendo exaltado, que ele permanece como um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Isso não muda. Vamos lá. Me ajuda aí, Mateus. Ele foi escolhido pelo Senhor, ungido na frente dos seus irmãos, cheio do Espírito Santo e levantado pelo profeta, e mesmo assim permaneceu humilde. Terceiro, lute contra as críticas e julgamentos de familiares. Eu nem vou perguntar aqui se isso já aconteceu na sua vida, na sua família. Presta atenção. Eliabe era o irmão mais velho de Davi.
E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra... Às vezes você não precisa fazer nada, você precisa ser quem você é, para que as pessoas possam se levantar contra você. O que Davi fez, irmãos? Davi saiu correndo e falou assim: gente, eu tô chegando aqui porque vocês esqueceram de mim. Samuel, eu preciso ser ungido. Deus conhece meu coração. Davi fez alguma coisa? Ele só foi chamado e cumpriu-se o propósito de Deus na vida dele. Mas ao se cumprir o propósito, olha o que aconteceu. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Sabe aquele irmão que vai ficar jogando na sua cara? Você cuida de poucas ovelhas. Você é insignificante entre os seus irmãos. Ninguém quer. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Ele estava o tempo todo, o irmão mais velho, o tempo todo, julgando o coração e a vida de Davi. Criticou por deixar o rebanho no deserto, julgou o coração, acusando de presunçoso e acusou de maldade, de estar fazendo as coisas por maldade. Infelizmente, muitos, para conquistar fora, primeiro precisaram lutar contra os julgamentos de dentro da sua própria família. 4. Lute contra o desprezo e a indiferença dos que não te conhecem. Saul não conhecia Davi na sua essência. Saul não conhecia o coração de Davi. Mas olha o que aconteceu. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, você é apenas um moço, você é apenas um menino, você é pequeno, você é insignificante. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Ele estava falando de Golias. E na verdade, irmãos, ele não estava muito errado não, Saul, né? Na lógica humana. Porque imagina, um menino de 1,65 m e vem um guerreiro de 3 metros, já experimentado em guerra, já ganho várias batalhas, e chega Davi que nunca lutou, pequenininho. Saul falou: rapaz, você vai apanhar na primeira, vai ser nocaute na certa. Ele vai te dar um peteleco e você vai cair. E Paulo recomendou ao seu discípulo, ou jovem discípulo chamado Timóteo, para ele não perder essa luta. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ele está falando: olha, você é jovem, você, aos olhos das pessoas, você parece ser pequeno. Mas Paulo está dizendo: eu conheço a sua vida. Em outra passagem ele vai falar assim: eu sei quem era sua avó, eu conheço sua mãe, as orações dela, o caminho que elas te ensinaram a viver. Eu sei quem você é, Timóteo. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Diga para o seu irmão assim: seja um exemplo. Fala mais forte: seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que é procedimento? Em tudo que você fizer, seja um exemplo para as pessoas. Por isso que eu falei: pregue a palavra, se preciso for, abra sua boca, viva a palavra. 5. Lute com a identidade própria e com as suas próprias armas. Não tem problema, irmãos, você gostar de alguém que já tem uma caminhada na fé, sentar numa mesa para aprender com outra pessoa. Mas eu quero te falar uma coisa: as armas que você luta são suas. Deus te deu uma só digital. Deus te deu um só
entendimento para você guerrear suas guerras. Deus te deu armas especiais para você, no seu tempo, naquilo que você precisa lutar. Olha o que aconteceu. Saul falou assim: olha, eu sei que não vai dar certo. Você vai chegar diante daquele gigante e ele vai te dar um nocaute e vai ser rápido. Mas olha só, eu posso tentar te ajudar. Eu te dou as minhas armaduras. Eu te dou as minhas armaduras de guerra. Eu te empresto a minha espada. Pare de ficar usando as armas dos outros. Pegue a sua própria arma, o seu próprio devocional. Faça o seu devocional. Se encha das armas de Deus e viva o propósito que Ele tem para a sua vida. Não fique dependente das armas dos outros. Olha que legal aquela postagem aí lê um versículo. Olha que legal que falaram na igreja. Não, Deus quer que você se encha das suas próprias armas. E a sua arma está nisso aqui, ó. A palavra de Deus que te dá munição para você vencer as suas guerras espirituais, que primeiramente está na sua mente. Então Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Ou seja, as armas que era para proteger a vida dele, eu acho que ele não estava conseguindo nem andar, né, irmão? Estava travadinho aqui, não consigo nem empunhar a espada, estava conseguindo nem andar direito. O nocaute ia ser pior, né? Às vezes, se você quiser usar a arma de outro, a fé do outro, a oração do outro, não que a gente não possa orar um pelos outros, amém? Mas você pode ter essa intimidade com Deus. Você pode ter o seu tempo devocional com Deus. Assim, o que ele fez? Tirou todas aquelas armas, tirou toda aquela capa, aqueles escudos de um guerreiro, de Saul no caso, e em seguida pegou o seu cajado. Diga, o meu cajado. Deus te dá autoridade nessa noite, para você lutar com as suas próprias armas. Você tem armas para lutar, armas espirituais. Ou seja, ele pegou aquilo que era dele, que ele estava acostumado. Intimidade com o Senhor só você pode ter, só você sabe como que você tem. Então ele pegou o que era dele, o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se dos filisteus. Imagina, irmãos, um tampinha desse tamanho, botou uma bolsa do lado, com umas 5 pedrinhas, um estilingue, e foi para a guerra, com um gigante de 3 metros de altura. É forte mesmo, Sofia, porque só Deus mesmo para nos dar essa vitória tão grande. Deixou o que era para os outros e pegou o que era dele, ou para ele. Lutar como se fosse outra pessoa vai destruir. Diga para o seu irmão: lute com as suas próprias armas. Deus está te dando armas nessa noite, armas espirituais. Sabe aquela batalha que você está perdendo? Essa é a noite de você ganhar. Essa é a noite de você se posicionar como Davi. Você não é pequeno. Você pode ser pequeno em estatura, mas você não é pequeno de coração. Amém? Lutar como se fosse outra pessoa vai destruir você. Sua identidade, suas armas te fortalecem nessa noite. Lute com sua fé bem definida e posicionada. Quantos aqui tem fé, irmãos? Fé. Sabe o que é fé? Fé é acreditar naquilo que você ainda não está vendo. Sabe a guerra que você fala assim: eu não consigo enxergar, não dá mais. Você não está utilizando a sua fé. Fé é a certeza, diga certeza. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque você tem fé, nem que ela ainda esteja do tamanho de um grão de mostarda,
Mas se você botar ela para semear, se você semear esse grão de mostarda no seu coração, essa fé vai crescer. O que se torna um grão de mostarda? Quem sabe? Uma árvore gigantesca, que dá frutos. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele não está desafiando a você, irmão. As suas lutas, os seus oponentes, as pessoas que talvez estão te perseguindo, não estão desafiando a você, estão desafiando ao Deus de Israel. Espiritualmente é Ele quem guerreia as suas guerras. Pare de bater cabeça e querer vencer vitórias que Jesus já venceu na cruz. Já está vencido, Ele falou: está consumado. Você só precisa se posicionar, definir a sua fé, em quem você tem crido. Por isso que Jó falou: eu sei em quem tenho crido. Antes eu ouvia falar do Senhor, agora eu estou experimentando as bênçãos do Senhor, a presença do Senhor. 7. Lute primeiro com o coração e mente. Lute primeiro com o coração e mente. Diga para o seu irmão: lute primeiro com o coração e mente. Tá? Por quê? Os ataques vão vir na sua mente, mas você pode dizer para ele não descer para o coração. Hoje mesmo, olha só, presta atenção. Esse guerreiro, ele estava ali há uns 30 dias gritando: não tem homem que venha aqui para me derrotar. Não tem homem no exército de Israel. Imagina, entrar uma pessoa e dizer assim: olha, não tem homem aqui nessa casa, não tem homem valente. E todos os dias ele ia lá: não tem homem neste lugar, não tem alguém que possa me derrotar. Ele gritava, irmãos. A Bíblia fala que ele fazia pose de guerreiro e gritava isso olhando para o exército de Israel. Aí chega um pequenininho lá, mas com o coração do tamanho do coração de Deus, com uma certeza bem definida no seu coração de quem era Deus para ele, e disse assim: não é bem assim que funciona. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei o Deus que nos tirou do Egito, tirou os nossos antepassados do Egito com mão forte e poderosa. Eu sei a quem eu sirvo. E Davi chegou diante daquele filisteu e disse assim: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Você pode dizer: hoje mesmo a vitória estará nas minhas mãos. Eu não sei qual é a vitória que você precisa nessa noite, mas existe um Deus que hoje mesmo pode te entregar essa vitória, mas ela começa na sua mente. Você precisa acreditar nisso, porque se você não acreditar, irmão, quem é que vai acreditar por você? Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Ele devia estar falando assim, né? Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Eu o matarei e o cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele estava indo no nome de quem? No nome do Deus de Israel, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele não muda. E ele fez ou não fez isso? Cortou a cabeça do gigante e virou um troféu para o exército de Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi falava como se ele já estivesse no Novo Testamento, como se Jesus já tivesse vindo. Nós lemos em Efésios capítulo 6 que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue,
Davi está dizendo, a batalha, essa batalha, ela não é vencida por espada ou lança. Se o Senhor não estiver nessa batalha, não adianta você lutar, porque não vai ter vitória. Mas se Ele estiver, você não vai precisar de espada e nem lança, você vai precisar dos seus joelhos no chão e orando ao Deus que concede a vitória na sua vida. Toda batalha começa primeiro, tem um livro, chama O Campo de Batalha da Mente. A autora é a Joyce Meyer, isso mesmo. Tudo começa aqui, ó. Você vence as suas guerras aqui. Você sabia que a maioria daquilo que... Quantos pensam aqui, amém? Você pensa muito ou pensa pouco? Vem muita informação na sua mente, né? Nós estamos num tempo de muitas informações. Muitas informações vêm, a maioria delas difíceis de assimilar, que às vezes uma palavra, uma mensagem, uma informação pode tirar a paz do seu dia, da sua semana, às vezes do mês. Mas isso tudo porque você deixa entrar na mente. Se você se portar como um filho vencedor, como aquele que tem um pai, que é o Senhor dos exércitos, que te protege todos os dias, que te faz levantar, caminhar, respirar, que te faz sorrir, que te faz dar um glória a Deus, que sustenta com as suas próprias mãos, com a sua destra fiel a sua vida. Se você entender quem você tem crido, em quem você tem crido, você vai se portar diferente do que você tem se portado hoje, porque sua batalha começa na sua mente. Lute, mas mantenha a humildade e a honra depois da vitória. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Aí Davi falou assim: de um pai que se esqueceu de mim quando eu precisava. Foi isso? Davi falou assim: de um pai que me rejeitou, de um pai que não me chamou para o momento mais importante da minha casa, que era a chegada do profeta, do homem de Deus na minha casa, de um pai que se esqueceu de mim, só se lembrou porque o profeta perguntou. Foi isso que Davi respondeu? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Efésios 6 vai dizer: honra ao teu pai e à tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, e se prolongará os seus dias aqui nessa terra. Ou seja, se você não honra, você pode estar sendo estéril em algumas áreas. Se você não honra, você pode ser ceifado dessa terra antes mesmo do tempo. Se prolonga, também pode encurtar, sim ou não? Se ele está falando, se você honrar, você vai ser prolongado. E se você não honrar, vai acontecer o quê? Vocês são inteligentes, hein? E honra seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, e terá vida longa na terra. A Bíblia não precisa nem dizer, se você não honrar, porque vocês são inteligentes, né? Pode subir, mistério. O final da vida do infiel Saul foi como? Vamos ler bem alto? Saul, então, apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Se matou. Porque era infiel. Mas o final da vida daquele que é fiel, daquele que tem um coração segundo o coração de Deus, o final da vida do fiel Davi, como é que é? Vamos ler? Davi morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Honra o teu pai e a tua mãe, e se prolongará os dias na sua terra. Isso aconteceu na vida de Davi, e vai acontecer nas nossas, amém? Fique de pé no seu lugar, aleluia.
Feche seus olhos. Porque nessa noite pode ser uma noite de conserto para a sua vida. Salvação ela vem pela cruz, por reconhecer a cruz de Jesus. Então isso é uma decisão que eu tomo, que é aceitar Jesus, o sacrifício na cruz. Se você já fez isso, você já está salvo. E você, como eu, está lutando a cada dia para se tornar santo, para ter mais conhecimento do Senhor, para progredir em conhecimento, em graça, crescendo no Senhor. Mas uma vida plena, ela também precisa de decisões. Uma vida que honra a Deus, ela precisa de decisões. Talvez você está aqui nessa noite, mas de alguma forma desonrou seus pais. Aí você pensou, agora já era para mim. Não. E talvez foi a primeira vez que você ouviu isso. E aí você participava de uma coisa chamada a bênção da ignorância, porque você não tinha conhecimento. Mas hoje você passou a ter conhecimento. Deus te trouxe uma revelação no seu coração. E é a oportunidade de você mudar essa história. Mas eu não posso fazer isso por você. Na verdade, nem o Espírito Santo pode fazer isso por você. Porque a Bíblia fala que Ele está à porta e bate. Se alguém abrir essa porta, a porta do coração, ouvindo a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, abrindo essa porta, Ele vai entrar. E ao entrar, Ele não vai te julgar, Ele vai sentar, vai ceiar com você, e você vai ceiar com Ele. O que Ele está falando? O que essa mensagem de Apocalipse 3:20 está nos dizendo? Se você abrir a porta do seu coração, Ele vai fazer questão de sentar à mesa, como sentou com os discípulos, e dizer: você é meu amigo. Agora, nós temos um relacionamento. E a partir de agora, esse relacionamento pode ser íntimo entre eu e você. Tudo na nossa vida é uma escolha. Tudo na nossa vida é uma decisão. Amar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Não julgar é uma decisão. Não fofocar é uma decisão. Não adulterar é uma decisão. Não matar é uma decisão. Não roubar é uma decisão. Amar a Deus é uma decisão. Viver uma vida digna, que honra ao Senhor, é uma decisão. É como o guerreiro Josué disse: eu não sei vocês, a decisão que vocês vão tomar, o rumo que vocês querem tomar, a vida que vocês querem viver, os prazeres que vocês estão deixando entrar, aquilo que desagrada a Deus. Eu sei de uma coisa: eu e a minha casa tomamos uma decisão hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa tomamos uma decisão nessa noite de honrar ao nome de Deus com todas as minhas forças. Esse homem chamado Davi, ele dançava, ele pulava, ele saltava na presença de Deus, se alegrando pela vitória que Deus tinha dado a ele. Nós temos uma vitória garantida na cruz do Calvário. Essa vitória nos dá nada mais, nada menos que uma vida eterna com Ele. Só isso. E se isso não é o suficiente para você se alegrar na presença dEle, nada mais vai ser. Nenhuma palavra, pregação, nenhum homem, nenhuma mulher é capaz de te injetar
algo que só o Espírito Santo pode colocar dentro de você. Uma alegria. O que Paulo diz, uma paz que excede todo entendimento. Eu gostaria que você continuasse com os olhos fechados, orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor e olhando para dentro de você. Porque eu venho aqui nessa noite como homem de Deus para confrontar aquilo que pode estar tirando a sua bênção, confrontar aquilo que pode estar sendo algo infrutífero na sua vida. Porque em nome de Jesus, este lugar é um lugar de pessoas frutíferas, pessoas que dão frutos para o Senhor, pessoas que são verdadeiras na sua adoração, pessoas que são como Davi, que no seu coração celebrava ao Senhor, pelo fato dele ser o seu Deus, pelo fato dele guerrear suas próprias guerras, e pelo fato dele ser aquele que dava vitórias para ele, as vitórias que ele conquistava. Então eu queria perguntar para você, se há alguém nessa noite aqui que ainda não aceitou esse Cristo, se você deseja Jesus na sua vida, que você possa levantar a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Sim, Senhor. Continue orando, queridos. Nossa guerra é espiritual. Da mesma forma que Deus e os anjos nessa noite se alegram pela vida do Samuel. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. A alegria do Senhor, nossa força. Glória a Deus. Sim, Jesus. Aleluia. Se há mais alguém que deseja aceitar Jesus, levante sua mão. Nós queremos orar por você nessa noite. Não estou falando para você aceitar uma religião, uma igreja, para você servir a homens. Estou falando para você aceitar aquele que morreu por você na cruz. É diferente. Aquele que olha para mim e para você e não olha como o homem olha, não julga como o homem julga, mas Ele está o tempo todo acreditando na sua vida, te dando forças, te fortalecendo para você caminhar na vitória, no caminho de vitória, no caminho da bênção. Aleluia. Aleluia.